botei lá no nosso grupo do Universo Feminino que o preço baixou bastante, né? Mas a gente vai falar isso depois. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre os passos que precisamos dar para a evolução. Todo mundo com a apostila por aí, mas se não tiver com a apostila, tudo bem que eu trouxe os exercícios para aqui para a nossa tela de apresentação, tá? Então, vamos nós, agora oficialmente, boa noite, né? Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo aqui dessa aula é descobrir as amarras que não nos deixam caminhar, acessar o comportamento inconsciente que te impede de crescer e desarticular o padrão inconsciente negativo. Estão preparadas aí? Vamos lá? Vou ver se eu consigo deixar o meu telefone aqui para eu ver os comentários de vocês, porque eu gosto de olhar, né, o comentário das pessoas. Então, nós vamos aí nessa caminhada juntas a partir de agora, identificar esses 3 pontos aí, tá? Então, as nossas amarras, elas são divididas em 3 situações. Claro que são milhares de amarras, tá? Eu trouxe aqui as 3 principais, os 3 grupos principais, para que a gente comece a elucidar, a avaliar como está a nossa vida, tá? Então, são 3 amarras no nosso caminho. As emocionais, as relacionais e as funcionais. Então, vou trazer uma explicação sobre cada uma delas e nós, na prática, vamos identificar quais são as nossas amarras que estão nos impedindo de caminhar, certo? Então, as nossas amarras emocionais, elas são nada mais, nada menos que baseada, claro, nas nossas emoções. E eu trouxe aqui 5 das principais emoções, né? 5 principais agrupamentos de emoção. Então, o que as amarras emocionais fazem na nossa vida? Elas nos causam muita dor, que a gente chama de sofrimento. Então, uma pessoa que passa a vida com amarras emocionais, ela é uma pessoa que está fadada a estar em sofrimento. Então, vamos lá. As 5 principais emoções, inclusive naquele filme, né, esqueci agora o nome, Divertidamente, eles falam muito bem sobre essas principais emoções, né? Então, vamos lá. Todos nós temos tristeza, raiva, alegria, nojo e medo dentro de nós. São emoções que fazem parte. Emoção coloca a gente em ação, tá? Então, todos nós temos o direito de sentir tristeza, raiva, alegria, nojo, medo. Só que precisamos aprender a trabalhar com essas emoções para que elas não desemboquem em outras emoções. Por exemplo, a tristeza. A tristeza, quando não controlada, quando não identificada e trabalhada, ela se transforma em angústia e pode chegar até em depressão. A raiva, ela se transforma em revolta e pode chegar no ódio. A alegria, ela chega na euforia. E a gente olha para a alegria e acredita que é uma emoção boa somente. Só que a alegria tem a parte boa, saudável, e tem a parte negativa, que é a euforia. Euforia é quando a gente sai do nosso estado de equilíbrio e alcança um outro patamar, um patamar de ilusão. Um tempo atrás, eu vi numa reportagem que um jovem chamou 5 dos primos dele para irem para lá, para comemorar, para fazer uma despedida de solteiro, né? Ele ia casar no dia seguinte. Eles beberam tanto, e ali eles estavam o quê? No comportamento de euforia, que na hora de voltar para casa, essas pessoas sofreram um grave acidente e faleceram. Então, a euforia é um sentimento, é uma emoção, melhor dizendo, que faz com que a gente tenha comportamentos acima do permitido, acima do equilíbrio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com euforia, porque parece que estamos felizes, sim, até estamos alegres, mas onde está a nossa consciência, né? Então, precisamos ter um olhar para isso aí. Nojo, essa emoção nojo, ela é bem interessante porque, assim, todos nós temos,
tá? Em um grau ou outro. A mulher grávida, por exemplo, exacerba essa emoção do nojo, e aí que vem aquela condição de enjoo, né? Mas todos nós temos nojo de alguma coisa. Agora, essa emoção, quando desequilibrada, ela se transforma num comportamento de arrogância e de petulância, tá? E o medo é uma emoção que como eu falei para vocês, todas essas emoções são nossas, são necessárias que tenhamos dentro de nós, porém o medo é uma emoção bastante perigosa, porque o medo ele tem a capacidade de nos paralisar, tá? O medo também causa depressão, também causa outras doenças, mas eu trouxe aqui a ansiedade como base, tá? A ansiedade é o medo do futuro, é o medo do que pode vir a acontecer e sempre o medo tendenciado para o lado negativo, né? A apatia causada pelo medo também é um comportamento de muita dor, de muito sofrimento, porque a pessoa está apática, mas por dentro ela está em desespero, os pensamentos não param. E o medo também é um grande causador da paralisia, onde as pessoas não conseguem caminhar. Elas param no tempo, elas param na vida e elas vivem uma vida de sofrimento. Eu sei que o assunto é pesado, né, gente? Mas a gente precisa, de fato, dar uma olhada para isso, porque se nós não olharmos para isso, como que a gente vai se libertar dessas amarras, né? Eu sei que estamos no momento de construir a ideia de que precisamos pensar positivo, sou muito a favor do pensamento positivo, porém, se eu não olhar para o que me machuca, para o que me prende, eu fico, de fato, totalmente paralisada, totalmente presa e não consigo evoluir, ok? Então, essas são as 5 das principais emoções que nos causam sofrimento. E aí eu vou pedir para vocês observarem, tá? Em vocês, qual é a emoção que mais reflete em vocês? Eu vou falar a minha, tá? A emoção que mais reflete em mim é a raiva. Ou seja, algumas situações que acontecem, vou dar um exemplo. Houve um assalto e o assaltante bateu muito no assaltado, né? Algumas pessoas vão sentir tristeza por isso, vão sentir angústia. Outras pessoas vão sentir raiva, vão sentir revolta, vão sentir ódio. Outras vão sentir nojo, vão ficar arrogantes, petulantes. E outras vão sentir medo, ou vão ficar apáticos, ou vão ficar ansiosos. Entendem que é um único evento que depende da amarra emocional que eu vivo. Então, como eu disse para vocês, a minha inicia na raiva. Porém, existem técnicas que nos permitem neutralizar esse comportamento de revolta e de ódio. Então, como faz? A primeira coisa que acontece quando vem uma informação é ativar uma emoção. E aí vai ativar a emoção de vocês, certo? A minha é a raiva. Primeira coisa, ativou a raiva. E a partir deste momento, que é o interessante, que é a técnica que a gente aplica, que vamos aprender no Irradice, para neutralizar esse tipo de emoção. E a partir daí, a gente evita sentir o que vem depois. No meu caso, revolta e ódio, certo? Isso é muito interessante porque uma técnica aplicada no momento da emoção por nós mesmos nos tira de cenários destrutivos. Então, a gente precisa entender que essas emoções fazem parte de nós, todas as 5. Alguns exacerbam para uma, outros exacerbam para outras. Só que é possível neutralizar e evitar os comportamentos que essa amarra traz. Então, já vão pensando aí qual é a emoção que mais aparece, né, em vocês, né? Mais flui em vocês.
mais impacta no outro, no relacionamento com o outro. Pensem aí. Enquanto isso, vou ver o chat, tá? Não tem ninguém falando? Tá, ok. Tô vendo aqui. Pensaram aí? Tristeza, angústia, depressão? Como é que tá isso? Pensaram? Pensem bem. Então, falamos das amarras emocionais. Agora, vamos falar das amarras relacionais. Então, se as amarras emocionais nos causam uma vida de sofrimento, as amarras relacionais nos causam mágoa, uma vida de mágoa. Então, eu trouxe aqui 4 tipos de amarras relacionais que nos causam mágoa. Primeiro, domínio. Quem é que tendencia a dominar em uma relação? E quando eu falo em relação, eu não falo somente relação afetiva, não. Eu falo de relações no trabalho, relações familiares, tá? Então, como é o seu comportamento relacional? Você domina, controla, toma atitude que precisa ser tomada ou atitudes que não precisam ser tomadas? Quem é você? Você é aquela pessoa que está lá no domínio? Se você for essa pessoa do domínio, vai te trazer um comportamento narcísico. Vocês já ouviram falar em narcisismo, né? Narcisismo é uma linha comportamental, um transtorno comportamental que faz com que a pessoa acredite que ela está certa, que tudo gira em torno dela e que as coisas precisam ser do seu próprio jeito, tá? Então, se vocês tendenciam a dominar, grande probabilidade de desenvolver um comportamento narcísico. Mas se vocês estão na linha da evitação, evita conflito, se cala para não discutir, né? Não se posiciona, você vai gerar um comportamento de dependência emocional. Então, se vocês perceberem aí na lateral direita, tem narcisismo, dependência, dependência e narcisismo. Porque a gente vai relacionar o domínio ao narcisismo, a evitação a um comportamento de dependência emocional, o sacrifício, você é aquela que se sacrifica pelas relações, faz muito mais do que o outro precisa, ou que o outro pediu, está ali sempre trabalhando além do que precisa trabalhar, se esforçando além do que precisa se esforçar para agradar o outro, também é um comportamento de dependência, tá? Ou você está na relação de uma forma egoísta, que também é uma condição narcísica. Mas qual é a diferença entre egoísmo e narcisismo? Narcisismo é o comportamento que o egoísmo, que o domínio representa, né? Então, você pode ser uma pessoa egoísta sem dominar. Então, são coisas diferentes, tá? Eu posso ser só egoísta, mas eu não domino, eu evito tudo. Tá? Então, são situações, são amarras relacionais diferentes, ok? Logo, você vai me dizer se a sua amarra relacional, ela tendencia a você se comportar de forma narcisista ou de forma dependente, ou na condição, né, de dependência emocional. Então, vejam aí para vocês observarem como que figura na vida de vocês essa condição, tá? E as amarras funcionais são relacionadas à nossa funcionalidade. O que é funcionalidade? É a forma como eu funciono, o que eu faço para ganhar dinheiro, o que eu faço para viver, é de fato funcionar, tá? Então, a amarra funcional, ela está muito ligada a situações em que a gente faz contrárias ao nosso dom. Vou dar um exemplo. Trabalhei muito tempo na área de informática. Enquanto eu trabalhava nessa área de informática e eu tinha pessoas ao meu redor, eu estava bem. Quando eu deixei de liderar pessoas e fiquei só na área de informática, só trabalhando com sistemas, eu adoeci.
Por quê? Porque qual é o meu dom divino? Meu dom divino é ensinar, meu dom divino é me relacionar com pessoas. Então, toda vez que me colocarem numa sala sem ninguém para falar, eu vou adoecer. Então, sabendo disso, eu não me proponho nenhum tipo de trabalho que me faça não falar com pessoas. E isso está muito relacionado com o que a gente gosta de fazer. Eu gosto de dar aula, minha terapia é uma aula. Né? Eu desenho, eu escrevo, peço para as pessoas avaliarem, analisarem. Então, é além de uma terapia, é uma aula, é um conhecimento que eu entrego. É uma capacitação. Então, lá na minha infância, eu gostava de brincar de professora. Olha meu dom divino lá, já se apresentando. Né? Então, o nosso dom divino, que no Irradice nós vamos conhecer, o nosso dom divino é o que nos move. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual é o seu dom divino? Algumas pessoas podem saber, outras não podem saber, porque é uma pergunta muito superficial, né? Mas como a gente está numa aula só, não é possível adentrar nisso. O Irradice teremos um módulo somente tratando disso. Mas o que você faz hoje é algo que se relaciona ao dom divino? É algo que você faz por amor? É algo que sai de dentro? Eu achava que informática era algo que eu gostava, e eu não estava mentindo para mim, eu gostava, só não amava. O que eu amo é falar com pessoas, é estar com pessoas. Então, existe uma grande diferença aí, tá? Então, o seu dom divino, ele está a serviço da humanidade? Você é remunerada por isso? Essas perguntas são para vocês avaliarem se vocês têm uma amarra funcional ou não. Eu não tenho uma amarra funcional. O meu dom divino é lidar com pessoas, é ensinar, é falar com pessoas. Ele está a serviço da humanidade e eu sou remunerada por isso. Hoje, minha renda é 100% relacionada com a terapia. Então, eu sou 100% sustentada pelo meu dom divino. Vocês entendem o processo? Então, avaliem se o que vocês fazem hoje e o que vocês recebem para isso, se está relacionado com o dom divino de vocês. Vou olhar o chat. Ah, tô vendo aqui agora. Vamos lá. Vou ler aqui o que vocês escreveram, tá? Enquanto vocês pensam aí. Tem gente que colocou aqui das emoções um misto de raiva e nojo. Tô entre nojo e raiva, né? Ah, desculpa, Aline, vai ficar gravada, tá? A live vai ficar gravada para vocês verem, porque deu um problema técnico aqui no link. Eu mandei o link pela lista de transmissão, mas não sei se todos receberam. Mas vou deixar lá para vocês verem a aula, tá? Medo, tristeza e medo e tristeza misturados, raiva. Aí agora nas relações, domínio e sacrifício, dependência, domínio, dependência. Então vamos lá. Meu dom divino é cuidar. Muito bem. Isso a Luciana trouxe essa informação que o dom dela é cuidar. O meu é ensinar. E aí, pensem aí no dom divino de vocês, porque... Ah, desculpa, Aline. Mas ainda bem que você está aqui, né? Pensem aí no dom divino de vocês, porque uma amarra funcional tira a gente da linha da vida. E qual é o processo da vida? É evoluir, ser feliz e servir a humanidade. Então, se eu não sirvo a humanidade com o meu dom, eu estou caindo da linha da vida. E essa amarra funcional pode fazer com que eu entre em contato com aquelas emoções. Então, se eu tenho amarra funcional, a probabilidade de eu ter amarra emocional é muito grande, porque se eu não consigo trabalhar, funcionar com base no meu dom divino, isso vai causar uma emoção em mim. Então, vocês podem perceber que é uma linha de mão dupla, né? Uma pode construir
uma amarra para outra. E a gente fica preso mesmo, de fato, né? Então, agora no exercício da apostila, na página 8, tá? Eu perguntei lá, quais são as amarras que impedem o seu caminhar? E aí vocês vão ver se a de vocês é emocional, relacional ou funcional. Então, eu botei só um espaço lá, mas geralmente as pessoas têm duas amarras. Tá? Quem não tratou ainda, né? Então, vai tendenciar ou para emocional, ou para relacional, ou para funcional, né? Então, quem colocou lá dependência, quem colocou narcisismo, domínio, já sabe que tem uma amarra relacional, né? E o que causa cada amarra dessa? Emocional causa sofrimento, a relacional causa mágoa e decepção, porque numa relação onde tem domínio ou evitação, a mágoa e a decepção é quase que comum acontecer. As amarras funcionais nos causam frustração. Então, ter uma vida frustrada é quando a gente não encontra algo de dentro de nós para colocar a serviço da humanidade. É muito ruim, né? Ana Paula, meu dom divino é escrever poesias. Que lindo! Dom divino falar, Luana. Muito bom, muito bom. Esse falar tem várias linhas, né? Porque o meu falar é comunicar e ensinar. O seu talvez seja persuadir, que a gente já vai falar mais na frente. Então, acharam aí qual é a amarra que vocês têm? As amarras? Se são relacionais, se são emocionais ou se são funcionais? E dentro dessas ainda tem as específicas, né? E como que resolve isso? No Irradice, nós vamos aprender a neutralizar as emoções, que é a técnica que eu falei no início para vocês. Como neutraliza as emoções? Eu sinto raiva, eu percebo a raiva no meu organismo, trabalho com a técnica que eu vou ensinar no Irradice e devolvo de forma já transformada, transmutada. Eu devolvo com neutralização, e é isso que a gente vai aprender. Nas relações, como que resolve as amarras das relações? Através de uma técnica também, que é a técnica de colaboração, onde a gente aprende muitos passos, né? Para que a gente consiga identificar as relações que não valem a pena se sacrificar, as relações que não valem a pena aturar a toxicidade da relação. A gente consegue identificar, dar um passo para trás e a gente aprende que uma relação é construída com colaboração. Então, tem uma técnica que a gente faz de forma bem explícita, que é entender que uma relação acontece através de passos. Então, se eu dei um passo, a outra pessoa também precisa dar o dela. Aí sim eu dou o outro passo, essa pessoa também dá o dela. O grande problema que existe hoje na vida das mulheres é que as mulheres querem dar todos os passos da relação. Mas por que a Tati está falando só das mulheres? Porque na nossa história nós fomos construídas com base na inutilidade. As mulheres eram vistas como objeto. Então, com essa nossa consciência nova, a gente sabe que nós somos úteis, que nós somos mulheres inteligentes, nós somos seres humanos, né? Porque antigamente os homens eram seres humanos e nós não éramos úteis. Hoje a gente tem consciência de que nós somos úteis, nós somos multifuncionais, nós somos mulheres capacitadas para o que a gente quiser. E só que, como tem essa crença enraizada de que a gente é incapaz, de que a gente é objeto, a gente acaba querendo fazer mais para ser aceita. Onde, na verdade, quando a gente faz mais para ser aceita, a gente impede que o outro faça também. Então, numa relação, nós precisamos que as duas pessoas
deem passos, 2 ou mais pessoas. Isso é para família, isso é para relacionamento afetivo, isso é para relacionamento profissional. Vou dar um exemplo para vocês de relacionamento profissional, tá? Eu já tinha a amarra funcional, certo? Lá na época. E eu tinha a amarra relacional, onde eu acreditava que eu precisava fazer muito para ser aceita. E aí, quando eu fui mandada embora de uma dada empresa, colocaram 3 pessoas no meu lugar. E eu fiquei extremamente chateada porque eu acreditava que eles poderiam ou aumentar o meu salário ou colocar as pessoas lá enquanto eu estivesse ali. Mas esse meu posicionamento de vítima era justamente por causa da minha condição de amarra relacional. Porque para eu me relacionar, eu acreditava que eu precisava fazer mais para ser aceita. Era uma troca inconsciente, tá? E me sobrecarregava. Quem de vocês aí tem uma sobrecarga, né? Podem ser as 3 amarras, né? E eu recomendo fortemente que quem tem 3 amarras, 2 ou uma, participe do Irradice na semana que vem. Porque a gente precisa, de uma vez por todas, aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. A gente precisa se liberar do que prende a gente, não é isso? A gente tem uma vida maravilhosa pela frente. Nós já alcançamos patamares jamais, né? Que os nossos ancestrais jamais acreditaram que ia alcançar, e essa amarra ainda existe. Então, uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade nossa desfazer essas amarras, tá? Então, pensem nessas amarras aí e vejam agora, lá na apostila tem essa pergunta: quem seria eu, né, sem essas amarras? Pensem aí, quem seriam vocês sem essas amarras? Aí eu vou pegar essa amarra da época, que eu não sou mais essa pessoa que se sobrecarrega, né, para fazer mais para ser aceita, mas eu vou pegar essa amarra da época. Imagine se lá na época eu conseguisse alguém que me ensinasse a quebrar essa amarra, que me ensinasse a entender que eu sou um ser exclusivo, único e um ser em essência. As pessoas precisam ou não me aceitarem do jeito que eu sou, mas o fato é que eu preciso me aceitar do jeito que eu sou e não posso fazer trocas por causa de aceitação. Ai, se alguém tivesse me ensinado isso lá atrás, com a técnica que eu aprendi, eu ia fazer o seguinte: eu ia fazer o meu trabalho e eu ia reportar às pessoas a deficiência da falta, a ausência, e as pessoas iam contratar outras e eu ia fazer só o meu trabalho. Olha que maravilha! Sem me preocupar, claro que o trabalho preocupa um pouco, mas dentro da cruz que eu posso carregar. E aí essa amarra fazia eu ir atrás de um monte de cruz que não era minha. Não tem esse ditado que Deus só dá a cruz que você pode carregar? Eu queria carregar 5, 6 cruzes juntas. Então, eu seria isso aí, Lu, uma pessoa aliviada. Mas não fui por quê? Por causa dessa amarra que estava no meu pé. Não é isso? Então, quem seriam vocês libertas dessa amarra? Anotem aí, a Lu botou uma pessoa aliviada, né? Quem seriam vocês depois de se libertar dessa amarra? Ou dessas, né? Tem gente que está com as 3 aí. Então, respirem em cima dessa informação, porque as nossas células, elas ficam em paz quando a gente percebe que há uma esperança de transformação, tá? A esperança é um grande alimento da alma, né? Sem esperança, ainda bem que ela é a última que morre, né? Então, esperar por uma transformação, saber que algo pode ser transformado, é divino, é maravilhoso, tá? Então, com base nisso, comecem a sentir no corpo
como seriam vocês sem essas amarras, ok? E a partir daí nós vamos para descobrir qual o comportamento que nos impede de crescer. Quando eu falo em crescer, eu estou falando de adultecer. Porque eu tenho 44 anos, já cresci o que eu pude crescer, tenho 1,63 m. E quando falo em crescimento, eu falo sobre adultecer. É uma maturidade de se transformar em um ser independente, porque adultos são seres independentes. Adultos vieram para resolver problemas, não para arrumar problema. Quem arruma problema é criança. Adulto resolve problemas, certo? Então, qual o comportamento que te impede de crescer? Eu trouxe 2 dos principais comportamentos, também grupo, tá? Grupo de comportamentos. Você é a pessoa quem controla, você é uma pessoa controladora ou é uma pessoa da vitimização? Ah, Tati, eu não sou nenhum dos dois. Pense bem. Olhe para dentro dessa instrução. Cada um tem um pouquinho que seja de controle, um pouquinho que seja de vitimização, tá? Então, o que o comportamento de controle faz? Ele constrói uma pessoa com falta de limites, ela não respeita o limite do outro. Não respeita o limite do outro. Olha o problema que é ser controlador. Enquanto eu vou ler aqui quem seriam vocês sem essas amarras, né? Seria uma pessoa livre, a Flávia, Luana sem pesos emocionais, Jane seria próspera, Ana Paula livre, muito bem. Uma pessoa realizada, Andressa Cunha. Vamos lá. Acredita que uma nova pessoa, Cíntia, é isso aí. Agora, a gente olha como é que é a nossa aula aqui, né? A gente fala de coisas pesadas, negativas, vai lá, melhora a nossa célula. Eu seria uma pessoa realizada, maravilhosa, livre. Agora a gente entra de novo no fundo do poço. Agora a gente vai saber quem somos nós, controladores ou vítimas, tá? E no perfil da pessoa controladora, o que tem aí? Pessoa que não respeita o limite das relações. Ela acredita que as coisas precisam ser do jeito delas e ponto. Falta de empatia no controlador. Ele faz o que acha que precisa ser feito e não percebe se está ferindo ou machucando o outro. E o controlador também, esse perfil também toma decisões que não lhe competem. Ó, quem é controlador aí? Levanta a mão. Se não tiverem coragem de botar no chat, não tem problema. Então, o controlador é uma pessoa que não respeita limites, que não respeita os sentimentos do outro e que ainda toma decisão que não é para ele tomar. Olha isso. Ou você é da vitimização. Você usa justificativas infundadas, tem uma postura reativa, acredita que tudo está conspirando contra você, o alecrim dourado do campo não semeado. E tem baixa autoestima. O que baixa autoestima tem a ver com vitimização? Ora, se nós somos seres exclusivos, né? Somos seres únicos, cada um com as suas características que o diferem das outras pessoas. Então, ser exclusivo já é ser bonito. Por que não gostamos de nós? Isso é uma vitimização, tá? Estão bobas com essa informação? Pode ser que tenha os dois, tá, gente? Por quê que pode ser que tenha os dois? Porque esse tipo de perfil, ele vai funcionar, tá? Que é um comportamento que nos faz funcionar.
entre muitas aspas, né? Nos fazem nos defender da vida, digamos assim. Tem gente que se defende controlando, bota a maior bronca, né? Mas está cheio de amarra dentro. E tem gente que se defende se vitimizando, né? Querendo que as pessoas acreditem que precisam ter pena ali. Eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês, tá? Eu fui essas duas pessoas. Quando eu tinha poder, eu era uma pessoa controladora. Quando eu estava fraca, eu era uma pessoa vítima. Justificativas infundadas, olha, quando eu olho para a minha versão anterior, eu falo, gente, sem necessidade nenhuma, né, de ser essa. Por exemplo, eu não entregava um trabalho a tempo. E aí, o fato existe, eu não entreguei o trabalho a tempo. O que eu posso fazer para entregar o mais rápido possível? É só isso, o adulto só resolve, é só isso. E aí, no Irradice, a gente vai aprender justamente isso, a observar o fato, a avaliar e aceitar. O que é aceitar? Aceitar é justamente transformar. É que o aceitação aqui tem um cunho mais técnico, e que no Irradice eu explico muito bem isso. E aí eu tentava justificar, mas eu só atrasei o trabalho porque o fulano não mandou o e-mail na hora certa, porque o Beltrano não fez isso, porque o ciclano... Aí eu recebia questionamentos assim, mas por que você não cobrou o ciclano? Aí eu dizia, eu que tenho que cobrar? Aí eu começava a entrar numa condição de controladora, porque eu queria já manipular aquela situação ao meu favor, né? E minha autoestima era baixíssima nessa época, tá? Então, falem aí para mim, quem são vocês? Ih, vou ler pra caramba agora, hein? Peraí. Vamos lá. Tenho as duas partes, mas ainda controladora. Tenho as duas, os dois, eu acho que sou os dois. Tenho os dois, mas a vitimização está ganhando. Sou da vitimização, controladora. A vitimização me pega mais, isso aí. Então, eu estou na vitimização, ok? Eu considero que tem um pouco de cada um, até identifico, às vezes, alguma ação, e quando percebo, recuo, mas às vezes não dá tempo, já fez isso aí. Mas acho que se eu não consigo controlar, entro no processo de vítima. É isso, Cláudia, como eu era, sabe? Ou eu estava em um, ou eu estava em outro. Se eu tivesse poder, eu estava no controle. Se eu tivesse fraca, eu entrava para vitimização. Então, só para vocês entenderem que esse perfil, né, esse comportamento que impede a gente de crescer, é que ele não deixa a gente caminhar. Ou eu estou do lado da vítima, ou eu estou do lado do controle, e eu não caminho, eu fico travada. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Né? Construir que visão que o Irradice vai construir com a gente? Observar o que está acontecendo, avaliar e aceitar. Vou pegar um controlador aqui, que eu não fiz exemplo do controlador, né? Uma relação, por exemplo, né? Se a pessoa não quer mais ficar com a gente, eu posso ter o sentimento que for por essa pessoa. Eu lembro de um namorado que eu tive, que ele falou que não queria mais ficar comigo. Só que eu era da época, né, dos comportamentos que me impediam de crescer. E quando ele disse que não queria ficar mais comigo, começou a bater em mim uma decepção por eu ter feito tanta coisa por ele. E aí eu comecei a controlar, eu comecei a descumprir algumas regras, eu comecei a entrar no telefone dele para ver coisas. Eu comecei a brigar com ele falando palavras horrorosas, olha a falta de empatia aí, né? Eu comecei a tomar decisão por ele. Olha, gente, que coisa pesada, né? Mas tudo isso, por mais que a gente saiba que está errado, a gente só sabe. Está na nossa razão saber que está errado. Mas o nosso comportamento está no nosso emocional, está no nosso límbico, tecnicamente dizendo. Então, essa ação, lembra que a emoção gera uma ação? Essa ação vem de dentro. Ela ultrapassa a minha capacidade de raciocinar. Pesado, né, gente? A Aline disse... Peraí, vou ler.
Patrícia, exatamente isso que eu falei do meu passado, né? A Aline acabou de perceber que terá muito trabalho pela frente. Acho que isso responde, é isso aí. Luana controladora, às vezes vítima. Então, assim, tudo que a gente precisa, tá? É ter consciência do poço que a gente está. Porque como que eu vou construir um caminho de liberdade se eu não sei que eu estou presa? Tem muita cliente minha que eu falo assim, estou construindo um programa para fazer a alma brilhar, né? Que é o Irradice, para que a gente irradie luz através das nossas ações, dos nossos atos. Aí ela fala assim, mas eu já sou livre. Aí eu perguntei para uma dessas assim, o que é liberdade para você? Liberdade é liberdade. Liberdade eu tenho meu dinheiro, eu vou para onde eu quiser. Eu falei, filha, deixa eu te dizer o que é liberdade. Liberdade é ter o coração em paz, é dormir respirando bem, é acordar respirando bem. Liberdade é não sentir absolutamente nada que não seja alegria e amor. Isso é liberdade. Aí ela, então eu estou muito fora do caminho. Mas por que isso? Porque a gente tem uma visão de liberdade totalmente diferente do que é. Liberdade não é ter dinheiro e viajar para onde quiser somente, não. Isso é muito bom. Mas se você tiver com o coração sem paz, você está lá em Paris sofrendo. Então, a gente precisa trabalhar muito a nossa consciência para a gente entender de fato o que está por trás disso, né? Vamos lá, que a hora está adentrando. Eu falo a beça porque eu sou professora, né? Então, controle e vitimização, vejam aí. E agora a gente vai visitar o nosso padrão de comportamento. O que é padrão de comportamento? É algo que se repete na nossa vida de forma consciente ou inconsciente. Pode ser saudável ou pode ser destrutivo. Logo, na apostila também tem aí para vocês escolherem, vou explicar aqui. Qual é o padrão inconsciente negativo? Às vezes esse padrão é até consciente, a gente até sabe que está repetindo aquilo ali, tá? Eu trouxe aqui 5 padrões para vocês avaliarem, e aí a caixinha rosa é para vocês colocarem o que mais se destaca na vida de vocês. Isolamento. Quando você está numa condição de dor, você se isola. O padrão inconsciente, ele parte de uma dor, tá? Mesmo que a gente não saiba qual a dor, ou qual a amarra emocional, ou qual a amarra relacional, ou qual a amarra funcional, sabemos que o padrão que se repete na nossa vida parte de uma dor. Então, você se isola quando você está com dor? Lembra que eu falei que liberdade é não sentir absolutamente nada que não seja paz e alegria no coração? Se você está sentindo alguma coisa e se isola, você está repetindo o padrão. Compulsão. Compulsão é um comportamento que eu estou trabalhando, já tive muito, mas é algo que eu preciso muito melhorar, porque quando eu estou na dor, ativa a minha compulsão para comida, para bebida. E ainda estou me trabalhando. Por isso que o Irradice é um programa nosso, porque todo mundo vai crescer. E eu preciso de ajuda de vocês para que eu cresça nesse processo de transformação. Porque compulsão é o único comportamento que eu ainda não consegui transformar em mim. Tá? Tenho todas as técnicas, mas eu preciso de gente. Lembra que eu preciso de pessoas? Eu preciso fazer junto. Eu preciso de conjunto para me ajudar. Né? O terceiro comportamento é manipulação. Quando você está na dor, você vai lá e manipula, você vai lá e modifica, você vai lá e forja. Quem é você? Ou você está no padrão inconsciente de humilhação. Quando você está na dor, você humilha pessoas. Você constrói neuroses na mente e coloca a pessoa numa condição de dor, né? Ou você, quando está no padrão inconsciente, você repete traição.
Tem muitas clientes que falam assim para mim: cara, eu não entendo, eu dou tudo o que ele precisa, eu sou a melhor mulher do mundo, ele procura na rua. É um comportamento de dor que se faz repetir um padrão. Mas a pessoa que é traída, ela não consegue alcançar isso porque ela está com muita dor, ela não consegue entender que ela está com muita dor, tá? Mas eu quero que vocês entendam que traição é um padrão de repetição, tá? E o que a gente faz? O que a gente vai fazer no Irradice? A gente vai pegar esses comportamentos e vai aprender a olhar para o recurso que ele tem. As pessoas que se isolam, mas isso é uma técnica, né? Tenho que explicar lá. As pessoas que se isolam, ela tem como recurso a capacidade de raciocinar, ela tem inteligência, ela só está na linha errada do padrão. Ela não está no padrão saudável, ela está no padrão negativo e destrutivo quando ela se isola. Então, a linha saudável desse perfil de isolamento é o raciocínio, é o pensamento. A linha saudável para as pessoas da compulsão é a comunicação. Lembra que eu falei que eu sou da compulsão? Eu me comunico, gente, eu falo. Hoje eu estou falando de 8 até que horas tem agora? Eu falo de 8 às 11, e quando eu acabar aqui ainda vou falar com as pessoas, porque elas me mandam mensagem, eu falo. Eu falo muito. Vocês imaginem uma época da minha vida em que minha dor, me fez me calar. Vocês imaginam aí a compulsão? Dá para ver até hoje no meu corpo, né? Aí. E aí, o terceiro, manipulação, qual é o comportamento saudável, o padrão saudável que a gente transforma? A capacidade de persuadir. Ele deixa de manipular esse perfil para persuadir de forma baseada na moral, nos bons costumes, nos princípios, tá? O pessoal da humilhação, a gente constrói um padrão saudável de metodologia. Ele começa, que é o processo das pessoas que têm a dor da humilhação, aliás, a repetição da humilhação, é construir métodos de pensamento para que ela raciocine com base nisso ali. Porque não é a mesma coisa que das pessoas de isolamento que já raciocinam. O pessoal da humilhação precisa de construir um método para entender o processo e assim pensar, tá? E o pessoal da traição, a gente constrói uma linha de competição, mas não competição com o outro, competição com ele próprio, para que ele seja melhor a cada dia. E esse perfil, quem é da traição aí, esse perfil dispara quando ele encontra, todos disparam, né? Mas quando ele encontra essa competição em si mesmo, né? Que todos nós deveríamos encontrar. Então, todo mundo, tá? Tem um pouquinho de cada um, ok? Então, vejam aí qual que vocês... Tanto que eu botei os 5 lá na apostila para vocês escolherem, né? Qual é o maior. Me colocaram aqui isolamento e compulsão, só isolamento, compulsão, isolamento. Então, vocês percebam aí que é um padrão inconsciente, né? Aí as pessoas dizem assim, eu não preciso de terapia, não. Cheia de padrão inconsciente. Terapia é um processo de aprendizado, né? E de tratamento desses comportamentos que nós não conhecemos. Às vezes até conhecemos, mas nós não sabemos lidar com eles, certo? E aí, a partir de então, eu quero que vocês, na linha da apostila, né, escrevam aí quem seriam vocês. Quem seriam vocês na linha saudável? Raciocinando, se comunicando, persuadindo, traçando projetos, planos e metas através da metodologia e competindo consigo mesmo para ser melhor 1% a cada dia. Quem seriam vocês nessa linha saudável? Andressa, eu me dou alta porque eu sou uma... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. Acho que pode, né? Safada. Ai, vocês são demais. Então, pensem aí como vocês se sentiriam tendo um padrão de repetição
e saudável. Imagina uma pessoa raciocinando e se comunicando, né, Andressa? Olha que maravilha. Sheila, poder de persuasão, olha que maravilha, né, gente? Maravigold, como dizem. Né? Então, para vocês verem que existe uma linha saudável e uma linha destrutiva. O que a gente precisa é olhar para a linha destrutiva, nos capacitar ao ponto de nos transformarmos em pessoas saudáveis, de comportamento saudável, de inteligência emocional saudável, certo? Então, perceberam aí que nós conseguimos descobrir quais eram as nossas amarras, nós conseguimos identificar qual o nosso perfil comportamental de dor, nós conseguimos verificar o nosso padrão de comportamento inconsciente e nocivo. E amanhã, dia 24 de maio, nós trabalharemos a aula Eu Sou Minha Prioridade, onde a gente vai aprender a identificar de forma prática como a gente se prioriza, como a gente se cuida, como a gente se respeita, tá? Então, essa aula vai trazer o encontro com a sua essência de forma íntima. Hoje a gente viu a nossa parte ruim, né? Destrutiva. Amanhã a gente vai achar a nossa parte saudável. Saudável não seria o fato, né? Mas a nossa parte íntima, a nossa essência. A gente vai aprender a se priorizar sem ferir as demais pessoas, porque são grandes as reclamações que eu recebo aqui das pessoas, quando eu dou tarefa de prioridade, né? Elas falam assim, poxa, mas meu marido não vai gostar que eu faça isso. Poxa, mas eu vou deixar meus filhos sozinhos, eu vou comer uma comida boa e meus filhos não vão comer. Então, a gente vai aprender aí a se priorizar sem ferir as demais pessoas, tá? E vamos construir uma linguagem de amor de você para você mesmo. Certo? Então, qual é a linguagem de amor de mim para mim mesma? Eu hoje me trato bem através de serviços prestados. Eu faço um café da manhã bom, eu durmo até um pouco mais tarde, eu tomo meu banho da gratidão, eu faço meditação, eu me sirvo. Mas eu precisei aprender, porque eu só fazia para os outros, não fazia para mim. Hoje eu faço para mim. Tá? Não que eu não faça para as pessoas, mas primeiro eu, né? Deixa eu ver o chat. Então, quem vai estar aqui amanhã? Espero que amanhã não tenha esse problema, né? Mas como a gente está num sistema, a possibilidade de dar ruim é grande, né? Mas eu vou tentar de tudo que não dê ruim. E aí eu vou pedir para vocês divulgarem a aula de amanhã, né? Eu vou deixar esse link aqui, que é o novo, né? Lá disponível no meu link lá no Instagram, para as pessoas verem. As aulas ficarão disponíveis somente até domingo, tá? E eu queria aí que vocês escrevessem no chat o que vocês acharam da aula. Daniele vai estar amanhã, Andressa vai estar amanhã. O que é difícil, Ana Paula? Encontrar nossa parte saudável? Não. E o Irradice, gente, ele nasceu justamente das dores emocionais que eu trato em consultório. E eu juntei tudo em grandes grupos e construí o Irradice, que aí na quinta-feira a gente vai falar melhor dele, tá? Mas eu espero vocês aqui amanhã, 9h30, se Deus quiser, se os astros quiserem, né? E se assim tudo for permitido, a gente tá, mas a gente insiste, né? Começou tarde, a gente faz tarde mesmo. E a gente insiste. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo. A Sheila, o que eu achei da aula que eu já sabia, preciso de terapia. Ai, Patrícia, muito bom, né? Saudade de você.
Então, Cíntia estará amanhã, né? Muito obrigada. Flávia acredita que não poderá estar ao vivo, mas vai ficar gravada até domingo, tá? Vai ficar disponível até domingo para você. Mas vamos junto, tá, gente? Que tem muita coisa para a gente saber, mas para vocês verem, tá? É um conhecimento superficial, porque a gente precisa adentrar nisso aí, tá bom? Ó, um grande beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã. Fui. Gratidão, Cíntia. Descobertas que não queríamos aceitar. Eu falei que fui, mas o negócio está travado aqui, aí eu vou falando no chat enquanto isso. É o negócio aqui do Zoom, minha filha. Só Jesus na causa. Na causa. Mais uma parte descortinada. Até amanhã. Até amanhã. Gente, mas o negócio não quer deixar eu ir embora, não, tá? Beijo, fui. Ih, não fui.